Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Life and Time Cast, o podcast da Lifetime Investimentos, onde a gente fala de lifestyle, né? Comigo hoje na bancada aqui, a minha querida amiga e sócia Denise Machado. Olá, pessoal. A gente tem alguns recados antes de começar esse assunto que está interessantíssimo. Eu já vou apresentar para vocês o nosso convidado especial, mas primeiro eu queria dar um recado. Continuamos ajudando os nossos amigos do Sul, então para doar, fazer seu Pix, fazer sua contribuição, a gente vai colocar informações na descrição do vídeo, na descrição aqui do YouTube, onde você vai encontrar ali os dados para fazer uma transferência, uma ajuda lá para o pessoal, tá bom? Bom, queria apresentar então Arnaldo Danenberg. Prazer. É uma honra aqui, um prazer aqui. A gente já bateu um pequeno papo que eu acho que vai ser super interessante. Vamos falar de tempo, né? De antiquário, mais de história das coisas, e uma pessoa aqui hoje que é a referência nesse assunto, por isso que é uma honra para nós termos você aqui. E queria te entregar esse humilde imagina, presente obrigado, aqui. muito gentil. Dos muito nossos gentil, amigos da Gran Cru, muito da gentil. Brasleme, Obrigado. Zona Norte de São Paulo. Obrigado mesmo, será degustado, hein? Para mim é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. São parceiros, Arnaldo, amigos, Denise, nossa querida, todos eles, né? Fernando, sim, o pessoal todo, e agora o nosso Marcelo aqui conosco. Pois é. É isso. Abrindo um novo canal, né? Assim, isso. Não é? Sem dúvida. Que bom. Arnaldo, perdão. Vamos começar. Vamos embora. Arnaldo, eu queria que você explicasse quem é o Arnaldo, mais ou menos por onde começou e o que é o trabalho que você realiza nesse mundo dos antiquários, do antiquário. Olha, o Arnaldo começou lá quando ele era criança, quando ele gostava de arte, quando ele adorava uma enciclopédia chamada Gênios da Pintura. Toda terça-feira saía nas bancas, eu ia até a banca de jornal, eu comprava. Meus pais me incentivaram sempre, né, pelo caminho da arte. Mais tarde eu me formei em advocacia, trabalhei como advogado no escritório paulistano, que eu tenho muito apreço, que é o Pinheiro Neto. Legal. Trabalhei uns 5 anos lá, como estagiário e como advogado. Mas eis que meu pai, que já era antiquário, se desfez de uma sociedade e me convidou para trabalhar com ele. Aí eu não tive dúvida. A fruta não cai muito longe do pé, né? Não cai. E eu fui trabalhar com ele, eu fui dar as mãos ao meu pai, sabe? Eu tenho ele de uma memória assim no meu coração, na minha gratidão, né, de como ele foi bacana comigo, né? Então ele me levou para um mundo que eu desde pequenininho eu ia com ele. Quando eu estudava lá no Gênios da Pintura, eu ia aos leilões com ele. Muito garoto, mas muito garoto mesmo. Leilões do Afonso Nunes, do Sebastião Barreto, do Hernani, no Rio de Janeiro, né? Minha terra natal. Sim. E eu mais de uma vez, eu apontei, papai, compra aquele sofá, papai, compra aquilo ali. E ele comprava. É incrível isso. Incentivava mesmo. E, olha, nós temos em casa uma igual, era uma faiança Satsuma, por exemplo, japonesa, e ele foi e comprou, entende? Então ele tinha uma forma de incentivar muito interessante. Ele me ouvia. Legal. Ele me ouvia, sabe? E me levou, me deu a mão. Então eu tenho meu pai Arnaldo também, né? Então eu continuo querendo fazer muito jus ao nome dele, né? Ao nome e à posição que ele me deu na vida. E faz. Faço, obrigado. Obrigado. Com certeza. E aí, a gente estava batendo um papo ali no comecinho, né? Você tem um momento em que você tem uma tutora, uma pessoa que te trouxe... Foi. Depois do meu pai, foi um grande pilar na minha carreira. A grande papisa do mobiliário histórico brasileiro, a professora Clotilde Cavalcante de Albuquerque. Em 1981, quando eu saí do Pinheiro Neto e fomos em maio, abriu o antiquário na Rua do Lavradio, na cidade, lá no Rio de Janeiro, que depois virou polo de antiquariado. E em setembro fui fazer com ela um curso na ESD, Escola Superior de Desenho Industrial, sobre o imobiliário histórico brasileiro, que é aquele que vai até o século XVIII.
E eu fiz esse curso, estudava, e aí eu fiquei amigo dela, levava ela em casa, eu tinha um Fusca branco, ela e o Dr. Franca, o esposo dela, o Dr. Antônio Franca. E conversava para a beça, conversava daqui, procurava saber o máximo, entendeu? Entre uma rua e outra, no meio do caminho, saber um pouco mais daquilo, né? daquele universo da pesquisa, daquele universo de estudo, que isso foi para mim um grande alicerce, né? E no ano seguinte eu fiz de novo um curso com ela na Biblioteca Regional do Leblon, onde hoje é a Livraria Argumento, na Dias Ferreira. Ela olhou para mim e falou, nossa, esse rapaz aqui está interessado. Né? Era março, mais ou menos, uma coisa assim. Pouquíssimo, e eu perguntava para ela, Tilde, e o século XIX? Quando vai ser pesquisado? Quando vai ser? E um belo dia, não me esqueço, que eu estava na Rua do Lavradio, atendo o telefone, era ela me convidando para pesquisar com ela o século XIX. E a minha vida ali mudou. Mudou para muito melhor. Por que exatamente? Porque eu passei a conhecer mais aquilo que eu tratava e, sobretudo, a amar mais aquilo. Então eu tenho uma paixão pelo mobiliário assim que é fora da curva completamente, entende? Eu olho um móvel, eu passo a mão no móvel, eu converso com o móvel. Eu tenho uma cadeira no Rio de Janeiro que eu sento, ela é neoclássica, inglesa, com uma influência império, linda, francês. Eu falei para ela em Londres, você vai para o Rio de Janeiro comigo. E ela veio. E ela veio, eu comprei, entendeu? Sim. Então eu vejo os móveis como se fossem velhos amigos, eu talvez dê ânima a eles, entende? Porque cada um é uma história, cada um é uma madeira, uma manufatura, veio de um outro lugar, eu comprei não sei aonde, entende? O esforço que foi para comprar um móvel, quanto que eu fiz, tive que, né, que batalhar por ele. E aí, a partir daí, Marcelo, ele chega no Brasil, que hoje em dia meu garimpo é só na Europa, tá? Isso tem quase 30 e poucos anos já, por aí. Chegam no Brasil e desembarcam na oficina São José, que é a minha oficina de restauração. São 16 artesãos restaurando mobiliário. Ninguém no Brasil restaura. É isso que eu ia falar. É uma obra, né, mão de obra escassa, porque são artistas, ainda mais com esse entendimento e com essa alma de preservação da história, porque se mantém, né? A gente sente, vê nos seus móveis o que ele passou na vida. Isso, Denise, né? A restauração ela é um rito de renascimento. Olha só, o móvel ele renasce, entendeu? Ele precisa sempre ou de um ajuste estrutural, de uma obturação, de uma descubinização, seja preventiva ou não, mas ele precisa sempre de um trato, de um carinho, de uma atualização. Não é reforma, é restauração. Sim. Entende? Então ele a partir dali renasce. Eu costumo dizer que ele fica cheio de alegria. Sim. E aí ele é exposto no antiquário de uma maneira sublime, bacana, elogiosa, entendeu? Ele é entronizado ali no antiquário. Sim. Gente, os móveis chegam, eu fico assim. Olha onde eu vim parar, 43 anos depois, não há dia, eu garanto a vocês, não há dia que eu não entre no meu antiquário e eu fico, como é bonito isso aqui. Olha o que eu fiz, né? Que barato. Onde para hoje está onde? Na Rua Groenlândia 530, aqui em São Paulo. Tivemos 25 anos no edifício Chopin, no Rio de Janeiro. Era um lugar de bastante movimento, fizemos bastante movimento lá. Foi muito bom, foi uma época muito boa. E há 9 anos eu me estabeleci em São Paulo. Legal. E aí fechei o Chopin e minha filha Paloma Dannenberg, que capitaneia o AD Studio por Paloma Dannenberg, que é mais um veio da família no antiquariato, está no Cidade Jardim, no home design do Cidade Jardim. Fantástico, fantástico. Que é aquela parte nova ali, né? É a parte nova, que é bacanérrima, um grupo muito empreendedor, são ótimos parceiros. Fantástico. E nós estamos muito felizes ali. E ela ganhou prêmios e está em super destaque, fazendo um documentário. Então é uma coisa que está no sangue da família, né? Colecionadora de histórias. É impressionante o trabalho dela, ela tem uma verve assim, e é uma
ambos os filhos, Paloma e André, que trabalham comigo, são muito dedicados, Marcelo. Eu tenho um orgulho imenso deles. Que legal. Porque eles são muito sérios. São cada um com a sua verve, cada um com o seu jeito. Paloma é mais comunicativa de um jeito e o André é muito comunicativo de outro. Fantástico. E é um historiador. Quer dizer, a Paloma veio do jornalismo e foi para o antiquariato. Eu vim da advocacia, fui para o antiquariato. E o André saiu da arquitetura para ir para o antiquariato. Mesma profissão do avô deles. Né? Fantástico. Então eu fico assim, eu olho para eles dois e encho de orgulho, né? De satisfação. De olhar e falar, né, o que eu conquistei, né? Porque para a gente olhar para trás e ver como a gente formou um filho é o maior presente. Você olhar e falar, formei digno. Legado, né? Os princípios, né, que nós conseguimos passar para eles e eles absorverem. Né? Tem isso, né? E eles absorveram bem, sabe? Os princípios, os propósitos, a forma humana também de lidar com a vida. Esse princípio de cuidar, né? Como você cuida e transforma os móveis, isso é a forma de se encarar a vida. Cuidar das pessoas, aceitar seus defeitos, né? Porque vão ser marcas daquela pessoa, né? E formar, né? Tudo isso, toda essa história, valorizar o passado. Os defeitos, as imperfeições que fazem parte. E nisso, Marcelo, a Denise há de sim falar de um terceiro pilar na minha carreira, que é a minha mulher, Kátia Dannenberg. Que é maravilhosa. Minha companheira desde sempre, e ela hoje em dia, já tem muito tempo, ela é psicanalista, ela organiza todo o RH do Antiquário. Legal. São os restauradores, são aqui do Cidade Jardim. Trabalhoso, hein? Ela cuida de todo mundo, é enérgica quando precisa, determinada sempre. E ela é o grande pilar da minha carreira. Meu pai, tio de Cante, ela, e agora meus filhos também, né? Que são também novos pilares para mim. Né? E ela cuida dessa turma muito bem, que é como a Denise falou. Como os móveis têm os requisitos, as marcas do uso, né, as imperfeições, né, as pessoas também. Sim, a gente ninguém também. É perfeito, então vamos conviver melhor com isso? Sim. Posso entrar num campo mais técnico? O que a gente pode se classificar ou como a gente pode organizar esse tema antiquário? A gente tem móveis, tem até brinquedos. Isso. O antiquariato, ele é uma profissão da Idade Média para cá, né? É quase um arqueólogo. Sim. Tá? Então, ele é dividido, né? Tem nas artes decorativas o mobiliário, que eu acho a principal delas. Você tem a prataria, você tem a tapeçaria, você tem o tapete, você tem a porcelana, o bronze, etc. Né? E você tem também as artes maiores, que são a pintura, a escultura também. Eu falei o bronze, mas a escultura também nas artes maiores. Então, o que acontece? O antiquário é aquele que lida com isso. Defendo, Marcelo, como eu vim do Pinheiro Neto, que era também uma coisa muito especializada, eu defendo a especialização. Não dá para entender de joia, disso, daquilo, porque é tudo muito profundo, requer muito estudo. Por isso que eu fui no mobiliário. Eu não trabalho com quadros, eu trabalho com alguma porcelana, eu trabalho com alguma opalina, que eu gosto muito, um vidro, mas eu não vou trabalhar com tapete oriental, por exemplo. Já me ofereceram lá em Bruxelas, Arnaldo, eu mando esses móveis todos para você, eram móveis japoneses. É um móvel atemporal, chinês ou japonês, é sempre igual, então para você saber a diferença entre um e outro, você tem que estudar muito. Eu não queria nem aquilo para mim também. Sim. Entende? Então eu não vou vender aquilo que eu não saiba. E você, dentro da tua especialidade, que são móveis, você deve ter as subdivisões. Tem. A minha especialidade acadêmica é o móvel histórico brasileiro, que vai até o final do século XIX. O século XX não é objeto da minha pesquisa, embora muito na moda, o modernismo, etc. e tal, isso é muito recente para mim. Sim. Tá? E o móvel europeu. No móvel europeu, Marcelo, isso é importante você ter falado nisso. Você tem o móvel campesino, o móvel citadino e o móvel palaciano. Do campo, da cidade do palácio. A minha grande especialidade é o móvel campesino.
porque eu passei num movimento inovador também, que eu aprendi isso na Inglaterra, a olhar esse móvel do campo. A manufatura do campo é belíssima, as madeiras são belíssimas, entendeu? É uma mão de obra muito primária ainda, entende? Como é importante aquele homem que faz o móvel que ele mesmo vai usar. Né? O móvel da cidade também tem o seu encanto. Já o móvel palaciano é aquele exagero até, nos bronzes, é de um luxo que eu acho lindo em Versalhes, eu acho lindo no Hermitage, mas não na minha casa. Entende? Não aqui no Brasil, eu acho que não cabe, não entra. Fora que é muito raro também. Então, você... Não dá para o caixa rodar com esse tipo de, né? Vamos ser um pouco mais. Então, um grande mérito, se eu posso falar isso a meu respeito, foi ter entronizado na casa brasileira, na casa contemporânea brasileira, o móvel campesino europeu. Essa madeira europeia, cor de mel. Entende? É uma madeira acetinada, é uma madeira bonita, entende? É gostosa, é leve de ver, não é aquela coisa escura, pesada. Então, esse móvel europeu que eu tanto prezo, que eu tanto gosto, sobretudo o campesino, faz um diferencial na casa brasileira. Então, a partir daí, o baú não estava mais relegado aos sótãos, aos porões. Ele hoje em dia está no centro da mesa brasileira. A mesa de centro brasileira é composta de baús. E eu vejo um mérito meu e dos arquitetos que me acompanham a vida inteira, que também compraram essa ideia, entendeu? E levaram adiante, porque esses arquitetos levam o nosso trabalho adiante, entendeu? São grandes parceiros. Sabe que eu estava conversando com um amigo, né, sobre decoração, o que fazer em casa e tal, e ele soltou uma frase muito sábia, que eu até tinha comentado aqui, né? A casa, a decoração da casa tem que ter cara de casa, tem que ter cara da sua casa, né? E quando você vai para uma decoração nesse sentido de usar os móveis que muito provavelmente você passou na casa da sua avó lá anos atrás, estava ali uma prateleira, alguma coisa assim, que você fala, pô, isso aqui é casa mesmo. Aí fica com cara de casa quando você usa isso. Casa de gente. Casa de gente. Casa de gente que tem pai, mãe, avó. Ninguém é filho de chocadeira. Nascido do nada, nasceu, não tem passado. Nasceu do computador. E se você não tem esse passado na sua mão, você conquista. Você vai num antiquário, não, essa peça eu quero para mim, eu me identifico com ela. Eu gosto, vai ficar bonita ali na minha entrada. Entende? Sim, com certeza. O que eu não gosto é daquela casa completamente minimalista, você não vê um livro, você não vê um porta-retrato, o livro é com a lombada virada ao contrário, fala, oi, como assim? Não dá, vamos ler, vamos viver a casa, né? Eu tenho uma certa aflição com essa decoração muito minimalista. Perde a alma, Perde a alma. Quem que mora ali, essa pessoa não tem uma imperfeição, não tem uma surpresa, não tem algo de novo para me dizer, é tudo branco. Parece que eu já morri, cheguei no céu, sabe? É esquisito o negócio, entende? É estranho. Onde está a sua vida, a sua vivência é colorida. São muitas cores calor, que você tem. O calor não é aquela coisa madeira. séptica. Que no fundo é de uma chatice, uma falta de assunto. E assim, e acho que o tempo vai passando e esse tipo de decoração que eu reparei, ela eu coloquei assim, decoração, capas de revista de decoração de 2009. Eu olhei e falei, cara, que isso aqui tá muito velho já. Aí eu falei assim, não, mas peraí, também em 2009 eu coloquei em 2016. Eu falei, cara, isso aqui tá extremamente velho, né? E acho que essa decoração que você está trazendo aqui, que faz parte do teu conhecimento, ela está envolvida, né? Nesse atemporal, nisso que não vai mudar. Sim. A vida ela é um acúmulo de experiências e a sua casa é reflexo disso. Da sua experiência. Aí chega numa casa, não tem nada, viveu, como? Chegou até aqui como? Né? Mas exatamente reflete o interior da pessoa. Óbvio, a pessoa não tem nada a oferecer. É isso. É aquela coisa branca. Não tem assunto. Eu fico pensando qual é o assunto dessa pessoa. Não deve ter. Não tem, só se conversa com o computador. E ao mesmo tempo, outras, você entra na casa dela, ela vai te dizer que ela comprou aquilo naquele tal lugar, que foi e voltou. Eu tenho uma estatueta linda de terracota, minha mulher e eu compramos em Gand, que era onde morava a avó dela, na Bélgica.
Tem 40 anos, mais de 40 anos que a gente comprou essa estatueta. Agora ela está na minha casa em São Paulo, entendeu? Eu olhei para ela, olho para ela, me lembro dela naquela vitrine do antiquário que saía da casa, virava à direita, estava ali. Entende? Então a gente se lembra das nossas experiências, entende? Isso tudo é fruto de vivência. E vivência é para ser recordada. Você traz consigo o seu passado, entendeu? Você traz consigo, você atualiza ele no presente e está pronto para viver o presente e o futuro. O que vem o que vem depois. Né? Né? E ele liga tudo isso, né? Isso, é uma ligação que tem de presente, passado, presente e futuro. Legal. Você tem o que mais foi difícil de você encontrar ao longo dessa sua trajetória e o que mais te surpreendeu de ter encontrado e conhecido a história ao longo desses anos de garimpo aí? Cada época é uma, né? Ano passado eu encontrei 2 cadeiras do sal. Cadeira do Sal, uma cadeira, são século XVII. E eu conheci, maravilhosa. Essa já foi. Agora a próxima eu vou restaurar. Embaixo dela, onde é o assento, debaixo do assento, tem um espaço, um recipiente para ser colocado sal, que é um objeto precioso, que era um produto, uma especiaria preciosa numa casa, para salgar as carnes, para conservar, né, toda esses alimentos, e o dono ficava perto da lareira sentado ali sobre o sal. Olha que barato. A importância que tinha. Uma já foi restaurada, foi embora, e tenho mais uma para restaurar. E outras tantas peças. Eu comprei farmácias inteiras em Portugal, inteiras. Eu tenho uma inteira, ela é em formato oval, foi até no casamento da minha filha a Sala dos Doces, decoradas pela nossa querida Lu Kramer, que você conhece bem. Sim. Então eu gosto, Marcelo, do inusitado. Me conta algo que eu não saiba, você está entendendo? Então eu gosto de descobrir coisas, sabe? Assim, o que eu nunca vi, móveis datados, eu tenho 1700 e alguma coisa, uns medidores de grãos, por exemplo, usados nas feiras. Eu tenho 2 datados, um aqui em São Paulo, na minha casa, e outro no Rio, a restaurar, que vai ser meu. Entende? E outras tantas peças, cada uma contando uma história, cada um contando um passado. E como são essas viagens que você faz pela Europa? São fascinantes. São fascinantes. Marcelo, eu vivo uma experiência, quando eu estou lá, eu falo assim, gente, as pessoas não imaginam. Não imagina, você sai do glamour do antiquário. Saio os anéis aqui, não tem que ter anel porque eu vou carregar móvel. Aí nós alugamos um caminhão, um baú, um caminhão-baú com um elevador atrás para ajudar. Vou eu, o Anderson, que você conhece, nosso funcionário lá, meu braço direito na Europa, e minha filha Paloma. Né? Paloma vai, ou eu vou só com o Anderson, a gente muda. Então a gente tem há 20 anos em Bordeaux um depósito fixo, permanente lá em Bordeaux. E então eu saio do Brasil, desço em Paris, vou para Bordeaux direto e pego já o caminhão com cobertor, tem que ter o cobertor, tem que ter a tira para fixar os móveis, tem todo um caminhão de mudança. Caminhão de mudança, tem todo um processo direitinho, tudo organizado, caixinhas para botar também as opalinas, por exemplo, papel bolha. E aí vamos na estrada. Quem dirige esse caminhão? Eu já dirigi muito. Hoje em dia o Anderson dirige, eu fico trabalhando no celular, mas eu já dirigi muito. Eu já fiz a França até Avignon sozinho. Fora que de carro eu já risquei a França. Teve um dia que eu saí de Baden-Baden, cheguei a Clermont-Ferrand. Direto, quase em Bordeaux, mas estava nevando, já estava meio perigoso, eu preferi ficar em Clermont-Ferrand. Eu gosto muito de dirigir. Então, já dirigi demais o caminhão, mas demais. Hoje em dia a gente divide. A Paloma já dirige um pouco também, ela gosta, ela é do ramo. E é uma vida que você vai todos os lugares onde se vende, tudo que é lugar, nos leilões, nas casas particulares, nas lojas, feiras. nas grandes feiras. É feira de 500 pessoas esperarem para entrar na feira e todo mundo entra correndo, você tem que ser rápido, você tem que ser tem um olho de águia, prático, de águia, pá, quanto é, pá, daqui a pouco eu pego, depois recolhe aquilo tudo, um chão cheio de
pedregulho que se fala, é pedregulho, é pedrinhas, não sei o nome disso. Mas enfim, um chão todo irregular e você ali passando com aquela rodinha, carregando aquele móvel, aquele bem precioso que eu vou trazer para o Brasil, que eu vou dar uma nova vida para ele. Ele vai viver uma nova história aqui, devidamente restaurado. E aí, gente, eu conheço cada feira, cada mercado de sábado, cada comida gostosa, nas padarias. Eu não esqueço disso nunca. Então é um prazer, né, essa jornada da busca. Não é só o chegar e encontrar aquele imóvel, mas o viver até chegar ali, né, curtir o caminho. É você ter muita disciplina, acordar muito cedo, ser bastante disciplinado, chegar direito lá, ter um bom lugar na feira para você botar o móvel, para se for muito longe, você vai carregar aquilo tudo, né? E nos restaurantes que eu vou, restaurante de caminhoneiro, de beira de estrada, nossa, é muito bom, muito bom. É uma vida, eu tenho a honra de viver uma vida completamente atípica, entende? E não ser, Marcelo, um homem de muros. Eu sou extramuros, entende? Eu não fico só naquela patota, naquela tipo de gente. Eu gosto de todo tipo de gente. Que legal. E todo tipo de gente fascina. Com certeza. Quando possui conteúdo. E é sempre uma oportunidade de aprender. Muita. Muito legal. Todo dia. E me conta uma coisa, você fazia a biblioteca do Copacabana Palace. Conta como também você trazia esses móveis, A relação com Copacabana Palace, uma relação muito forte e afetiva. Meu avô, Henrique Darenberg, foi gerente-geral do Copa. Ele morava lá. E na época áurea, ele trabalhou a vida inteira com o Dr. Otávio Guene, que era o dono do Copa. Sim. E o vovô Henrique e a vovó Deína, eles moravam no anexo. Eu me lembro até hoje, eu tinha uns botõezinhos assim, né? Eu fui lá, apertei um, aí veio a camareira. Aí eu, pronto, aquilo de o que você quer? O que você quer? Eu não queria nada. Eu inventei, eu quero um Guaraná. Porque eu tinha que inventar por que eu fui apertar aquele botão. Né? Moral da história, meu avô era um homem muito bonito, alemão, bonito. Ele não era alemão, mas parecia um alemão, louro, muito elegante. Tinha uma disciplina, uma elegância muito acentuadas, sabe? Um homem bem bacana mesmo, eu gostava muito dele. Então, anos depois, já no Copacabana Palace, eu me lembro que eu fiz há 13 anos atrás os meus 30 anos de antiquariato lá. Depois o vovô faleceu, nunca mais voltei, né? Raramente eu voltava e tudo, mas quando nós fomos para o Chopin, que era vizinho, aí passamos a ter mais intimidade. E me lembro que a gerente da época me convidou para fazer o corredor da Pérgola, que é um corredor bem grande, que era desativado, e aí eu tirei de lavada aquilo. Com arquitetos maravilhosos, Marina Linhares, Maurício Nóbrega, Beto Figueiredo. Olha, foi um espetáculo. As decorações que a gente fez lá, que eles fizeram, né, com o nosso mobiliário, com a nossa curadoria. E mais tarde, lá no anexo, lá atrás, tinha um salão com um sofá aqui e outro ali. E a gerente da época, Andréa Natal, perguntou: Arnaldo, o que a gente faz aqui? Faz uma library. Uma ode ao saber, a comida, né? Você degustando, né? Tanto o seu alimento, aquele alimento que te restaura, daí restaurant, que era onde servia o caldo restaurador, a palavra vem daí. Então, ali restaura o seu corpo e a sua alma, porque você tem os livros, é o saber. O saber é um grande restaurador de almas, né? Com certeza. Olha, Marcelo, foi linda a ambientação. Lu Kramer, a minha grande parceira de ambientações, fez lindamente aquele... E uma curiosidade para vocês. Quando eu tinha 5 anos de idade, tem tempo, meu avô ligou para o meu pai e falou: traz eles para cá, eu e minha irmã, que o Bat Masterson chegou. O Bat Masterson era o herói da época. Era um cartola, bengala. E eu tenho uma foto nossa, minha mãe, eu, minha irmã, uma amiga, meu pai, com o Bat Masterson no mesmo lugar, eu aos 5 anos, onde eu celebrei meus 60 anos de idade, que foi nessa library. Olha que demais. Olha que interessante. Muito. Eu fiz uma crônica falando que aquele menino mal imaginava, né, que ele celebraria ali num lugar com o acervo dele, com a curadoria dele, mas ele intuía. Olha. Que é o bem mais precioso que eu carrego em mim, é a intuição. É. Muito bom. bom. Bonito isso, né? De aula.
Bonito, né? Não, que aula, é isso, os valores humanos, Meu a alma pai e tudo. ali, minha mãe, né, orgulhosos. Celebrei ali meus 60 anos de Olha idade. só. Foi um jantar lindo, 4 mesas. Uma bem grande que eu presidi, a outra presidida pela Kátia, minha mulher, e a outra pela Paloma e a outra pelo André. Cada filho presidiu numa mesa, né? E estavam todos os nossos amigos ali. Que demais. Fantástico, né? Maravilhoso. Posso dar um plot twist aqui na conversa, mudando de novo, mas ainda no mesmo tema? Quem que é o seu público? Existe a demanda vem deles ou vem a oferta primeiro? Como que se encaixa, né? Meu público é um público classe A. Sim. Classe A é um público que quer o que é bom. Ele se encanta. Ele não precisa ser um expert para comprar comigo, pelo amor de Deus. Não é a condição sine qua non, óbvio. Né? Quem tem que ser o expert sou eu. Né? Mas ele se encanta pela bela manufatura. Não é um público deslumbrado, não é um público ostensivo, não é. Entende? É o quiet luxury, né, que a gente fala hoje em dia, que eu prezo demais. Sim. Né? Então, é raríssimo, inclusive, eu expor algum cliente. Eu não exponho nunca, posso expor se ele admite. Né? A casa dele é esse. Se não, e muito os arquitetos. Né? Eu tenho uma parceria muito feliz com os arquitetos, desde sempre. Desde o Chopin eu tenho essa parceria com eles, Marcelo. Então, através da Casa Cor, através das exposições, onde a gente expunha o nosso móvel, onde a gente prestava para eles, ao mesmo tempo celebrava essa parceria, entende? Sim. Então, as pessoas na Casa Cor, elas já sabiam, como sabem até hoje, quando vem um móvel meu, é um Dannenberg. Eles falam assim. Legal. Virou um adjetivo. E tem todo o cuidado, né? Por ser uma peça especial. O cuidado com a peça especial e o cuidado também com as relações. Sim. Com o arquiteto, de manter a relação, de dignificar o trabalho dele, né, e saber que o cliente é cliente dele. Eu tenho clientes meus também. Trabalham diretamente comigo, mas a princípio o cliente é dele. E é o arquiteto que deve decidir. Né? Tomara que decida a meu favor, né? Então, fico feliz. Sim, a gente também. Eu sei que sim. Eles se sentem muito felizes quando eles têm peças minhas nas suas ambientações. Sim, e eu já conheci alguns e é isso mesmo. Eles se encantam, acho que é o charme, né? Daquela... o acolhimento daquela decoração, as peças. Eu tenho essa resposta, eu tenho tido. Eu falei isso de uma maneira mais envergonhada, talvez, mas não é isso não. Eu tenho essa resposta. Eu sei que eles se encantam. Sim. Aliás, eu estou aqui para isso, para encantar vocês. Para encantar, E a gente se através encanta. Do mobiliário. Coloca o pé ali, daí eu já sei, eu pelo menos comecei, aqui isso. Vou comprando uma peça, depois tem coisas que eu olho e falo, essa aqui vai ser minha. Porque uma vez uma cliente entrou lá e eu aqui enlouqueço, falei, meu propósito é esse. É isso, te deixar maluca. Deixar maluca. É isso mesmo. Legal, e o que você tem nessa turma de restauradores? Quais são as especialidades dessa turma? A madeira, é o mobiliário, né? Então nós temos carpintaria, se chama carpintaria ou é restaurador? É restaurador mesmo. Né? Eles, claro que eles têm toda a noção, né? de mobília, no caso, né? De marcenaria, mas eles, Marcelo, são divididos, né? Entre o grupo dos iniciantes, que são os raspadores dos móveis e tudo, com uma lixa e tudo, e tem aquele que faz a estrutura do móvel, né? São turmas diferentes. Ele cuida da estrutura, ele desculpiniza, ele obtura se precisar, ele faz todo esse trabalho, ele fixa algum móvel bambo, coisa assim, e o outro que faz a lustração do móvel. Então o móvel primeiro ele é lixado, mais ou menos intensamente, ele pode estar pintado o móvel com uma tinta que puseram anteontem, então tem que cuidar daquilo. Aí ele passa para o restaurador da estrutura para depois passar para o lustrador. Para você ter uma ideia, o Newton é o meu ilustrador há mais de 40 anos. Nossa. Ele entrou antes da Paloma nascer. Eu conto tudo isso para todo mundo, a Paloma fica danada, porque é a idade dela que eu entrei. Ele trabalha hoje em dia na mesma sala que o filho dele, o Elter, que também é ilustrador.
A segunda geração, gente. Olha que bonito isso. E tudo isso vem embutido ali na história, na transformação. Ele viu o pai dele educando ele, Sim, ele viu o pai ensinando. dele alimentando ele, dando conforto a ele e tendo prazer. Na pandemia, eu me lembro perfeitamente, nós mandamos para a casa deles, ele e o Elter, né? Pai e filho, várias peças. Eu tenho a foto no sofá, ele botou assim um lençol das peças restauradas. O mundo que ia acabar, essa foto para mim é muito importante. É uma foto que fala de continuidade, com certeza. Continuidade de mundo, né? De mundos. Então ele mandou orgulhoso. São vários troféus que tinham ali. Olha que bonito isso, gente. Sim. Né? É o Newton e o Elter. Né? Fantástico. Não é bacana? Tem muitos legal. Outros lá, são 16 restauradores. É raro, né? Dificílimo. E muita coisa chega, precisa. Tem coisa que chega que já está pronta, chega. Não, e você já... Todas precisam todas de uma revisão que seja preventiva. Eu sempre mudo a ilustração, eu sempre dou um refresh no móvel, sabe? Eu dou vamos tomar um banho aí, vamos ficar bacana, né? Eu dar uma boa ensaboada nesse móvel, ele fica contente, ele fica feliz. Tá, né? leve Eu de digo novo. numa crônica minha que eles no container ficam um muito grudados no outro, a intimidade também não dá certo. As cadeiras espanholas chutam as outras, que o espanhol é mais sangue quente e tudo. Eu animo eles, sabe? Realmente eu sou muito feliz. Você traz vida para eles. E aí, até entrando na questão do seu livro, né? Porque você tem um livro no qual são 2 volumes, conta essas histórias maravilhosas. Vida de Antiquário. Poética, Vida de Antiquário. O livro celebrou meus 40 anos de carreira, foi lançado há 3 anos atrás, esgotou-se. Sim. Né? E eu ainda tenho raríssimos volumes, e o primeiro volume fala do viajante, das crônicas, porque eu, como cronista, né, a Clarissa Schneider fez todo o projeto editorial. Ela falou: Arnaldo, essas suas crônicas têm que estar aqui. Sim. Né? O Tipola, que é o Roberto Tipola, que é um grande mestre, que também fez toda a parte plástica, né, do livro. E as fotos são do Lucas Moraes, que é outro craque, trabalha conosco no AD Studio, viajamos pela Europa, ele e eu, para fazer essas fotos. Então fala de Paris, fala de Londres, fala de Bordeaux, fala do Porto de Portugal, e fala também das brigas de família, e tem a ficção, né? Então fala de tudo, né? Fala das heranças, das armadilhas, que também às vezes vem embrulhada, né? Eu às vezes digo que umas heranças vêm embrulhadas no papel de fino acabamento chamado armadilha. Se você não souber fazer direito, você vai ter uma péssima surpresa, né? Dependendo da ganância. Eu falo de quem dispõe ou de quem recebe, né? Então é o ser humano, né, que está ali em volta daqueles móveis. Nós temos muitos seres humanos, né, que casaram, que nasceram, foram para o berço e por aí vai. Né? Que legal, que legal. E aqui no Brasil, você chegou a fazer alguma dessas viagens? Fiz. No Brasil, eu comecei estudando com a Tilde Cante, né, onde era estudo. Começamos indo a Petrópolis, papai e eu. Vim a São Paulo, comprei alguma coisa. Minas Gerais, não. Mas a Bahia, fui muito à Bahia. Né, e comprava lá também, ainda trabalhando com o móvel histórico brasileiro, né, que eu vendia para as fazendas. A partir de um certo momento, Marcelo, eu fui para Londres, entendeu? E comecei a trabalhar em Londres comprando. E Londres, eu não fiquei nos leilões da Christie's, da Sotheby's, eu não fiquei naqueles leilões em Londres, eu fui nos leilões do campo. Naquela época tinha uma Sotheby's em Billinghurst, em Sussex, é um lugar afastado, que só tinha móveis campesinos. Era eu e 500 ogros lá brigando pelos móveis, sabe? Era uma coisa assim fantástica. Paloma tinha uns 12 anos de idade, foi comigo. Chegamos lá, tinha que encomendar um táxi, de trem. Cadê o táxi? Não tinha. Fomos a pé até o leilão. Chegamos lá, minha filha, senta aqui que o papai vai ver de novo, porque eu ia 2 vezes, uma para ver e outra para ver de novo, que era o dia do leilão.
Senta aqui, filha, que o papai vai lá, ele vai olhar mais um pouquinho. Você quer comer alguma coisa? Ah, pai, eu quero um pão de queijo. Eu falei, aqui no Brasil, me lembro que era uma época que a gente ia comendo pão de queijo direto, ela achou que em Londres tinha pão de queijo. E aí nós compramos, né? E foi engraçado que nesse leilão tinha um lote, outro lote. Eu comprei uns 4 lotes seguidos. Aí no último lote a Paloma, opa, ela deu um grito assim, sabe, de toda contente. O leiloeiro olhou para ela assim, né? A última coisa que você precisa fazer é isso. 6 meses depois, eu voltando a Londres, o leiloeiro falou, e a sua filha vai bem? Eu falei, tá ótimo. Que barato. Então a intimidade da Paloma, sim, além de quando ela ia para a Rua do Lavradio, como o do André também, já nascia ali. Sim. O André no Hotel do Rouault, depois de Londres, foi para Paris. Fui para Paris fazer uma palestra em 98 na Embaixada do Brasil sobre o móvel brasileiro. Fiz na Sorbonne, no Instituto de Estudos Latino-Americanos, e fiz nos liceus franceses para garotada, Liceu Molière, Liceu Louis Le Grand. E aí, a partir da vida acadêmica, uma funcionária da embaixada, já falecida, me levou para conhecer o Hotel do Rouault, que é um conglomerado de casas de leilão. É um leilão atrás do outro. E André, garoto, foi comigo para lá. Você colocou os dois para serem indicados pelo vigia. As férias deles eram lá no depósito, era ajudando na classificação do móvel. Família de português. Minha mãe é filha de português. A gente é muito afeiçoado ao trabalho. Que legal. Você não vai me jogar golfe comigo. Não dá tempo, porque é muito tempo. Demora muito. Trabalho detalhista. É uma família, mas com todo respeito e com toda admiração para quem tem um prazer nisso. Mas uma mola mestra sempre foi o trabalho. Sim. Sempre foi um grande prazer. Que história, né? A gente ficaria aqui dias, eu acho, para tanta coisa, né? Porque o papo é bom, né? Nossa, a gente não acaba. Tá na viagem. Aí daqui a pouco eu até me arrependo. Não, eu podia ter falado aqui. Sempre vai lembrar. Mas sai o que tem que sair. Mas eu acho que é importante, até para o pessoal saber do teu punch nesse assunto, que você fez toda qual o nome? A classificação isso, do mobiliário, convocado pelo IFAM. Sempre fui pesquisador, né? Depois de Tio de Cante. Eu sou herdeiro da Tio de Cante. Olha que honra. Sim. Então, já dei muitos cursos em faculdades, já dei palestras em vários lugares, inclusive em Portugal também, além da França. E, a partir daí, o IFAM me convocou para fazer a expertise do mobiliário, a classificação do mobiliário, do Museu do Itamaraty, do Palácio do Itamaraty, em Brasília, o Ministério das Relações Exteriores, todo ali o mobiliário. Classificação técnica, do Palácio do Planalto e do Alvorada. Entende? Além do Rio de Janeiro, que eu colaborei com o Museu Histórico Nacional, né, como voluntário também, na classificação do mobiliário de lá. Fiz exposições lindas no BNDES sobre o móvel no Brasil, sobre a restauração no Brasil. Foram lindas as exposições, espetáculo. Eu participei de um congresso internacional lá no Rio sobre os restauradores. Graças a Deus, eu me aliei à relevância. Eu me aliei ao saber, sabe? Mais do que a oportunidade. A oportunidade eu fui criando, sabe, Marcelo? Sim, a oportunidade foi aparecendo a partir do momento que... Uma ocasião, uma pessoa me perguntou quanto você ganha sendo professor. Eu falei, pelo amor de Deus. Quem compra comigo, compra um móvel expertizado por um professor. Então, esse é o meu valor, né? O valor é um valor que não se mede, né? A métrica é outra, né? Uma coisa é vender sempre. Eu quero vender sempre, mas eu quero também vender para sempre. E é o meu prestígio, é o meu nome que meus filhos já absorvem, fazem jus também, que eles trabalham bastante e carregam para sempre. Que legal, né? Que legal. Para a gente afunilar aqui, infelizmente, conta alguma história curiosa ou engraçada que você vivenciou ao longo dessa... São algumas histórias, né? Algumas histórias que envolvem a comida, que envolvem uma ocasião, estava eu e a Catherine, que é uma amiga minha, que ela trabalhou mais de 10 anos comigo, meu braço direito em Bordeaux, quando eu fui para Bordeaux, que depois de Paris fui para Bordeaux,
também. Isso é outra história. Talvez por outra ocasião. A Catherine, uma vez, a gente olhou assim, Antiquer, era um vilarejo numa montanhazinha. Subimos aquele vilarejo de caminhão. Detalhe, não tinha como dar a volta. E eu subi todo animado, subi correndo e tal. Quando eu cheguei lá, falei, Catherine, primeiro que não tinha antiquário nenhum, podia até descer de caminhão cheio. Sim. Estava tudo fechado. E segundo, que era completamente irregular. A curva que ia fazer aqui não era a mesma daqui. Olha, nós ficamos, no mínimo, 1 hora e pouco. Ela batia atrás. Agora, mais um pouquinho, mas eu descendo de ré. Aquela montanha. Quanto tempo demorou para subir? 2 minutos. Para descer 1 hora e meia. 1 hora e tanto, gente. 1 hora e tanto. Ela falando, Arnaldo, mais para cá, e batia. É cada história que a gente já vive ali, sabe? Sim, imagino. Mas são todas muito prazerosas, gente. No final do dia, quando você passa e vê, eu passava debaixo da ponte da Aquitânia, né? Todo dia indo para casa que eu me hospedo, no Taillandier de Bordeaux, é como se eu passasse, como os reis entram nas cidades, né, no arco, que celebrando o triunfo, as vitórias. Sim. Aquele final de dia era a minha vitória. E eu sempre passava debaixo da ponte da Aquitânia com um refrigerantezinho na mão, orangina, que é de laranja, e bebia e celebrava aquele meu dia. É bonito isso, né? Muito Hoje, legal. de vez em quando, eu passo lá. Não é mais meu caminho, que agora eu faço um outro caminho, mas eu passo por ela. Acabei de passar para olhar. Aquilo, para mim, Marcelo, era uma celebração daquele dia. Fantástico. Fantástico. E por último, para finalizar, uma pergunta que o nosso negócio é um negócio que a gente entende que é a nossa obrigação, o nosso propósito, né? Motivo, né? É a geração de valor para a vida das pessoas que estão aqui com a gente, com os nossos clientes, né? O que você acredita que gera valor para sua vida? Para minha vida? A minha seriedade, a minha honestidade, o exemplo que meu pai passou para mim de honestidade e o afinco. Eu gosto muito dessa palavra. Eu sou muito cuidadoso, eu sou muito esforçado e disciplinado. Legal. Entendeu? Então eu acho que isso me distingue para mim mesmo. Não sei se o outro percebe, claro que percebe. Percebe. Mas o reconhecimento que você tem nesse mercado. Eu não estou a passeio, não estou a passeio, sabe? Sim. Eu tenho um afinco, uma determinação. Marcelo, é algo até como se fosse uma religião. Fantástico. Sim. Sabe? Então eu cumpro todos os processos, né? Tudo aquilo que deve ser feito. Estou sempre disposto. E agradeço muito a vocês a oportunidade de estar aqui nessa conversa amigável, bacana, com a Lifetime, que eu tenho um carinho imenso por vocês, somos parceiros, somos queridos amigos, né, Denise? E agora eu ganho mais um outro amigo também, que é você. Exatamente. Vou passar lá no Antiquário para ver nossos filhos. Conhecer. André está lá esperando também. Sim. Paloma no Cidade Jardim, no AD Estúdio, com Paloma Dannenberg. E o André está lá, historiador também. Semana que vem tem cinema. Semana que vem tem o Cine AD. Eles fazem sessão de cinema lá. Cinema francês. Já estão todos convidados. Sim, viu? Eu já confirmei a presença. É um programa que eu digo descolado. Bem legal. E na biblioteca. Pois lindo. Não é maravilhoso? Um ambiente maravilhoso. É isso aí. É imperdível. Que muito bom. bem. Então, para a gente é um presente de poder, né, trazer toda essa alma, essa vida, essa experiência, essa vida tão significativa, né, que tem sido a sua. Obrigado, querida. Para se juntar, né, aqui a nossa história. Se complementam. Se complementam. Nossos propósitos correm junto. Porque entende? Eles estão muito pautados em valores. É isso. E o ser humano como é centro de tudo. É isso. É isso. Muito obrigada. Eu sempre Arnaldo. digo que não há luxo sem valores humanos agregados. Sim. E eu trabalho isso com luxo. Você traz. Além da história, o bem-estar do homem. Além da história, o bem-estar do homem. Com certeza. Parabéns. Meu amigo, obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigado quem acompanhou essa conversa riquíssima. Curta, compartilha, manda para os seus amigos. Segue a gente aí nas redes sociais. Muito obrigado por acompanhar até agora. Tchau, tchau.